Segundo Crônicas, capítulo 34. O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. A purificação do templo e do culto. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso, que estavam acima deles. Os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os. Reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Zafã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra, em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Ilquias acha o livro da lei. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá,
acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim também, eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta: Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais.